Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Decision Conecta Podcast. Hoje nós estamos aqui com o diretor da Junta Comercial, Diego Amorim. Diego, seja muito bem-vindo. Um prazer recebê-lo aqui neste podcast, no nosso podcast. É um prazer tê-lo aqui conosco. Daniel, agradeço o convite e sem muita formalidade, vamos dar início aí ao que interessa. Vamos lá então. O pessoal da Junta Comercial, depois vocês vão entender, gente. É um órgão fantástico, um executivo, é uma empresa, é um negócio que vocês vão entender, né, ao longo desse percurso. Diego, eu quero começar contigo, começando pelo começo, como eu sempre digo, né? Então, assim, me conta um pouquinho de você, pessoa física. Como que você iniciou na carreira, tua parte da graduação, essa questão relacionada a trabalhar com o setor público, foi algo que tu sempre quis, é algo que desejou, não, veio de algum outro lugar? Me conta um pouquinho aí da tua vida pessoal, velho, com relação a isso, formação acadêmica. Vamos lá, meu. Abre um pouquinho teu coração. Então, Daniel, eu tenho 3 graduações. Mas 3 graduações? 3 graduações. Jesus. Mas a minha primeira, aquela que eu tive interesse, sim, fazer administração de empresas, que foi a primeira, e não foi por fazer, porque tem muita gente que faz administração de empresa porque não sabe o que faz. É verdade. Mas eu quis fazer administração de empresas. E logo após a minha formação em administração, eu pensei o seguinte, eu recém-formado, entrar no mercado de trabalho, não vou ter uma boa remuneração. Então, tu largou direto isso? Eu queria saber o que poderia me dar uma boa remuneração naquele momento. Porque eu queria também buscar outras formações. Tu já tinha essa ideia, então? Tá. Eu saí da administração e já fui direto para ciências contábeis, de um ano para o outro. E naquele momento, eu prestei concurso para a junta comercial. Já direto na junta, então? 6 meses estudando, passei. Puta merda. E tomei posse no dia 6 de janeiro de 2014. 10 anos. Então, o meu ingresso no serviço público não foi por um sonho de ser servidor público. Não. O meu objetivo naquele momento era o que poderia me dar uma melhor remuneração recém-formado em administração de empresas. E já engatei ciências contábeis em seguida. Saí da administração, no ano seguinte, em 2013, fui para ciências contábeis. E naquele ano eu prestei concurso para a junta comercial. E ali, estudando 6 meses, eu consegui passar. E em 6 de janeiro de 2014, eu tomei posse. Então, foi mais uma questão remuneratória. Iniciou-se por aí. E, querendo ou não, o serviço público te proporciona segurança. Eu também optei por uma segurança, ao invés de buscar, naquele momento, uma liberdade que poderia a iniciativa privada me dar. Liberdade no significado de quê? De procurar a empresa onde tu quiseres, de fazer, digamos assim, quer trabalhar 4, 6, 8 horas... Por exemplo, no serviço público, você pode se dedicar muito. Ser um servidor diferenciado do que outros servidores. Mas o seu tratamento, a sua remuneração, tudo vai ser igual. Não tem diferença. Entendi. Então, ele te dá segurança, mas deixa travado. E querendo ou não, tem um certo momento que você é um ser humano. Você vê que se dedica tanto, mas você sempre vai ser igual ao seu companheiro do lado. Então, esse travamento do serviço público é ruim. Já na iniciativa privada, querendo ou não, claro que não é perfeito, é difícil, você não tem a segurança que tem um serviço público, ele pode te dar liberdade, no sentido de querer mais e crescer. Teoricamente, tu trabalha mais, tu te desenvolve mais, tu acaba crescendo mais, teoricamente falando. Isso mesmo. Mais ou menos nesse sentido em que... E aí tu entrasse para a junta, 2014, 6 de janeiro, estava cursando contabilidade, terminaste contabilidade, e aí fizeste outra faculdade, é isso também? Aí eu precisava, porque... tu precisava! Eu precisava porque a junta comercial, ela tem mais relação com o direito. Explica um pouquinho da junta, então, já que a gente está começando. Me explica um pouco da junta. Eu, como empresário, entendo junta. Minha questão de, meu Deus do céu, não posso abrir empresa se eu não tenho meu alvará. Começamos por aí. Conta um pouquinho da junta. Muita gente olha para a junta comercial e acha que ela é um cartório, mas não é assim. Não é assim. Cartório te remete à burocracia. Né? Mas o que é a junta comercial? A junta comercial, o órgão que registra as empresas do estado de Santa Catarina. Tá. É um órgão estadual em que cada estado tem uma junta comercial. Né? Então, a junta comercial que tem essa incumbência de registrar as empresas,
ela também, além de registrar, hoje ela tem um papel de fazer a integração. Vou falar primeiro do registro. O que é registrar uma empresa? Basicamente, é pegar lá o que mais temos de comum, são as sociedades limitadas. Eu e o Daniel decidimos empreender. Antes de registrar na junta comercial, deveria ser feito um plano de negócio. Teoricamente. Que eu gostava muito no curso de administração de empresas. Uhum. Né? Mas não é muito a realidade do empresariado brasileiro, tendo em vista que são pequenas empresas, empresas familiares, e deixo de lado um documento muito importante que se chama de plano de negócio. No plano de negócio, eu já tenho uma noção do tipo societário, se eu quero ser uma limitada, do capital necessário, do plano de marketing, do plano operacional, só que o pessoal não faz isso. Só que não é uma etapa obrigatória também para registrar uma empresa. Mas, quando eu vou registrar na empresa, na junta comercial, eu pego lá um contrato social, né? E esse contrato social vai tratar de relações minha com o Daniel. Uhum. E minha do Daniel com a sociedade. Porque a sociedade, no conceito brasileiro, ela tem ali uma finalidade de realizar uma atividade econômica, buscar resultado, lucros, mas tem a finalidade ali de empregar, gerar tributos, inovação. Não tem uma importância grande. Uhum. Então, o contrato social que você registra na junta comercial, que infelizmente na prática também utiliza-se muito o modelão, e o modelo ele é ruim, porque o contrato ele pode tratar sobre a relação societária minha e do Daniel. Se o Daniel se separar, Entendi. talvez a sua esposa tenha direito na parte da sociedade. Isso normalmente não consta. Não. Se eu e o Daniel brigarem, Uhum. o que acontece? Como é que vai ser a saída de um? Quais são os mecanismos de saída? Se o Daniel falecer, os herdeiros terão direito a ingressar? Porque eu quero ser sócio do Daniel. Entendi. Eu não quero ser sócio dos herdeiros. Meu irmão, quem seja, os filhos. E esses mecanismos, que é só um dos exemplos, eles deveriam estar em um contrato social. E o contrato social, às vezes, não traz essas previsões importantes. E no dia que, por exemplo, eu brigar com o Daniel, isso pode trazer problemas para a continuidade e manutenção da empresa, que tem funcionários, Sim, tem várias famílias clientes, envolvidas, imagina. fornecedores, banco, governo através dos tributos. Uhum. Então, ter mecanismo de saída, ok, você vai sair, como que eu vou te pagar? Porque tu tem direito à tua participação. Sim. E quem paga é a sociedade. Será que a sociedade tem caixa suficiente para bancar isso? Será que não vai prejudicar a continuidade da empresa? Então, isso tudo é um mero contrato social, que o pessoal só olha e registra na junta comercial. Eu acho Tá tudo bem. que tá tudo bem. Eu acho que não precisa ser muito bem elaborado. Isso é só um dos exemplos. E o pessoal que a junta comercial registra suas alterações contratuais dessas empresas, as atas, os extratos, lá na SA, boletim de subscrição, estatuto. Então, ela tem essa atribuição de pegar cada um desses tipos de atos, fazer uma análise que vai para a parte do Código Civil, já fala em direito empresarial. Então, posso pegar uma alteração contratual em que faleceu o Daniel. Tem uma regra na legislação que vai falar sobre isso. Quem manda é o contrato social. Se o contrato social nada fala, existe uma regra no Código Civil. Então, a junta comercial tem esse papel de fazer essa análise, que não se resume ao direito empresarial. Tem questão tributária, de TCMD, contabilidade. O servidor da junta precisa saber sobre direito civil, direito das sucessões, direito de família, porque, dependendo de cada caso, de cada tipo de processo, requer um tipo de análise. Então, a junta faz o registro desses atos. Esse ato, que é arquivado na junta, é um documento que você leva do banco para o fornecedor, para o cliente. É o documento que te garante que você está registrado. É formal, né, no caso. Então tem esse papel. E na parte de integração, como a junta comercial recebe todos esses dados, ele cabe fazer a integração com os órgãos que a gente chama de legalização. Corpo de Bombeiro, Vigilância Sanitária, Instituto do Meio Ambiente, Polícia Civil, Secretaria da Fazenda. Dependendo da atividade econômica da empresa, eu preciso falar com a Polícia Civil. Uhum. Se é uma casa noturna. Sim. Se for uma padaria que não funciona em 24 horas, eu não preciso falar com a Polícia Civil. Mas se ela funciona em 24 horas, eu preciso. Mas eu preciso, de certeza, falar com a Vigilância Sanitária, falar com o Corpo de Bombeiros. Então, a junta, ao registrar uma empresa na junta, a junta dispara as informações para esses órgãos. Só que a integração no Estado ainda ela é um pouco ruim. Tem uma integração mais... Integração sistemas. que transmite os dados para esses órgãos.
olha, abriu uma empresa. Entendi. Já, porque antes de ter todo esse processo de simplificação, de integração, como que funcionava lá nos anos 2000? Eu tinha que ir na junta comercial registrar um contrato, depois eu ia na Receita Federal gerar o CNPJ, depois eu ia bater na porta do Corpo de Bombeiros para pedir o alvará lá, que é o atestado. Depois, se fosse necessário ir na Vigilância Sanitária, eu tinha que bater na porta da Vigilância Sanitária. Se fosse necessário, lá na meio ambiente. Depois, no final, ir lá bater na porta da prefeitura. Então, eu tinha que ir pessoalmente em cada um desses órgãos, pegar um protocolo, uma senha e ficar sentado esperando. Então, a abertura... Era uma abertura! Era um terror. Né? Hoje, com o processo de integração, o processo entra na junta e, ao ser registrada essa empresa, as informações são disparadas para os órgãos que estão integrados. Como eu falei, a integração no estado de Santa Catarina ela não é muito boa ainda entre os órgãos estaduais. Tem uma integração com o Corpo de Bombeiros, que precisa ser modernizada. Tem com alguns municípios, dependendo, a vigilância, o Instituto do Meio Ambiente atua. Não tem com a Polícia Civil, tem com a Secretaria da Fazenda. Só que ela não precisa só integrar com os órgãos estaduais. Ela precisa fazer integração com os 295 municípios catarinenses. Porque todo município precisa saber que abriu uma empresa no seu município. E dos 295, Santa Catarina está integrada a 293. Só que uma integração que precisa também ser modernizada. Uma integração por e-mail, digamos assim? Não. Tudo sistema. Tudo sistema. Tudo sistema. Registrou na junta, a prefeitura recebe no seu sistema que abriu a empresa. Só que ela precisa ser modernizada no sentido que, nos últimos anos, nasceram legislações, né, voltadas tanto para a melhoria do direito societário, mas também para a parte de legalização. Quando eu falo legalização, é emissão de alvará, que cabe ao Corpo Bombeiro, Polícia Civil, Prefeitura emitir. Então, tivemos avanços nesse sentido, na parte de regulamentação, só que pouca efetividade. Temos leis boas. Uma delas, uma lei que nasceu em 2019, a tal Lei de Liberdade Econômica Federal. Liberdade Econômica Federal, opa. Ela vem falar o seguinte, a atividade é de baixo risco, não precisa de alvará. Baixo risco. Baixo risco, porque eles dividem sempre em 3 níveis. Baixo, né? médio e alto, isso. Isso. E o que seria baixo? Vamos lá. Baixo risco, eles pegam como parâmetro um código que se chama Código de Atividade Econômica. O CNAE. CNAE. Tá. Que é comércio, prestação treinamento, de serviço, desenvolvimento. Tô ligado. Por base nesse CNAE, os estados e os municípios deveriam regulamentar, definir o que é baixo risco. Ter uma lista. Santa Catarina tem uma lista. Tem 290 atividades econômicas. Só que essa lista é uma lista que tem cerca de 1.300. E Santa Catarina é o último colocado no Brasil. Dessa liberdade econômica, é isso? Isso. Tem estados que liberam 900 atividades. Então, Santa Catarina é o último colocado. Então, essa lei que nasceu em 2019, ela precisa ser melhorada no estado. E em 2021, nasceram 2 leis importantes, uma que se chama lá Marco Legal das Startups, que vem trazer regulamentação para as startups, mas também fazer modificações numa lei, que é a Lei das Sociedades Anônimas, né? Das SAs. Simplificando coisas que não precisava. Por exemplo, o empreendedor chegava aqui no Brasil, fora do país, para abrir uma SA tem que ter 2 diretores. Parece ser coisa tola, mas para que 2 diretores? Hoje a lei permite 1 diretor. A Lei de Liberdade Econômica veio falar que a sociedade limitada pode ter 1 sócio só. Antigamente era necessário 2 sócios. Então, o investidor de fora chegava no Brasil... Não podia abrir porque precisava de um sócio. Não, ele tinha que botar 1% de laranja. Claro, com certeza. Então, assim, ele não via sentido nisso. Então, foram avanços na legislação societária de direito empresarial importante para o empreendedorismo no Brasil. Né? Atrai mais investidores. Eu só preciso ter 1 sócio na limitada. Ok. Então, foram avanços importantes, tanto na parte do que vai para o registro empresarial, que está mais voltado ao direito empresarial, especificamente ainda mais ao direito societário, e na parte de legalização, que é a parte de emissão de alvarás, de legislação, que ainda nós temos boas, que na efetividade ainda ela é pouca em Santa Catarina. Efetividade é no dia a dia, digamos no dia a dia. Assim. Fala que é baixo risco, mas o município exige alvará. Não, conflita.
conflita. Até Então, tu dizer que não precisa, já foi fiscalizado, já levou uma multa. E se eu não tenho o alvará em mãos, eu não tenho aquilo que o empresário ele considera uma das coisas mais importantes, no sentido que, de fato, ele se sente que a empresa abriu, que é ter acesso à nota fiscal. Porque eu tenho o registro na junta e eu tenho a parte de legalização. Eu preciso me legalizar, ter os alvarás, ou não, vai que tenha dispensa, para poder ter acesso à nota fiscal. E ter acesso à nota fiscal é, de fato, quando ele se sente que a empresa abriu, porque ele pode ser contratado. pode emitir nota fiscal. Pode emitir nota fiscal. Se não você emitir, tu não tem empresa. Então, hoje, em Santa Catarina, nós temos uma realidade que o registro empresarial ele é muito bom. Vou depois explicar os avanços que nós saímos do papel, foi para o digital, e hoje se utiliza a inteligência artificial. Só que a legalização é muito bem feita pelos órgãos, Corpo de Bombeiro, só que a Junta Comercial, como órgão integrador, ele precisa trazer para mais próximo a legalização, para encurtar esse prazo. Se eu encurto esse prazo entre o registro e a legalização, consequentemente, o empresário vai ter acesso à nota fiscal mais rápido. E aí, hoje, às vezes, ele demora 15, 20 dias para ter acesso à nota fiscal. Se eu encurto isso para 5, 4, 3, 2... Rapaz, é mais dinheiro, é mais nota fiscal? São é 18 mais dias a mais que eu antecipei a nota fiscal, que ele vai poder faturar, tributar o município, o estado, a União, Quanto receber... é isso, quantidade de empresas? Tá aí, bota lá, 500 empresas, não sei. Santa Catarina abriu nesse ano... em Santa Catarina foram registradas 230 mil empresas. Então faz o cálculo, 230 mil empresas, em vez de ser 18 dias, 3 dias, pô. Tem um estudo lá que foi feito em que foi considerado lá com dados que quanto uma empresa fatura por dia, que daria cerca de R$1.000. Aí foi multiplicado lá por um período que a gente poderia encurtar, chega a quase 1 bilhão de dinheiro que pode rodar. Dinheiro que pode rodar antes. Na economia. Isso eu posso rodar dinheiro antes na economia, eu posso empregar antes. Claro. E se eu emprego antes, tem um salário antes, Com e o certeza. salário é gasto, que vai para a economia também. Então, assim, é uma loucura que acha que encurtar um dia já traz muito benefício. Muito benefício. Então, a junta comercial, que é o órgão de registro, mas ela tem o papel de ser o órgão integrador, ele tem esse papel de modernizar o ambiente de negócio, no sentido de pegar o que tem de legislação boa, organizar, chamar os órgãos de legalização, vamos modernizar o sistema também, porque a gente precisa encurtar o prazo entre o registro e a legalização. Isso que tem no meio se chama integração. Nós precisamos melhorar a integração para que, de fato, o empresário tenha acesso à nota fiscal o quanto antes. Entendido. Então, vocês é o que é o mediador que chama e senta todo mundo. Então, vamos sentar aqui na mesa e vamos fazer esse negócio aí. E o serviço público é um pouquinho burocrático. Sim, então. Agora, imagina você conversar com 5 órgãos de legalização que têm as suas responsabilidades. Vamos focar aqui no Corpo do Bombeiro. Okay. Ele olha a edificação, ele vê se tem um extintor. Então, assim, eles têm uma responsabilidade. Então, por certa responsabilidade, existe uma certa burocracia que é normal. Né? Não, tem que ter, óbvio, lógico. Tem que ter. E aí a junta comercial precisa conversar com 5 órgãos de legalização do estado e mais 295 municípios. Então tu tem 5 mil funcionários lá dentro. E aí que eu ia chegar. Eu, na minha condição de diretor hoje, que eu virei diretor no ano passado, né, em maio, a minha diretoria, que é a diretoria responsável pelo registro de empresas, e hoje em Santa Catarina nós temos ativas 1.500.000 empresas. 1.500.000 empresas em Santa Catarina. É o número de clientes da junta, né? Claro, nós temos ali cerca de 54% que são MEIs, microempreendedores individuais. Mas é um cliente. Mas são clientes, a junta recebe esses dados. Tu tem nota fiscal, tu tem movimentação. E a minha diretoria hoje é composta por 2 gerências. E eu tenho hoje 3 escritórios regionais espalhados pelos estados, né? 295 municípios, 13 escritórios regionais, e no total são 40 servidores ligados à minha diretoria. 40 servidores. 40 servidores. E a junta comercial, somando todos os demais setores, não passa de 70 servidores. Então, são cerca de 70 pessoas, 80 pessoas trabalhando para 1.500.000 pessoas jurídicas. Clientes, né? Clientes, vamos chamar de clientes. E ter que fazer a integração com 5 órgãos de legalização do estado e 295 municípios. É uma loucura. Pois é, isso que eu ia perguntar, Às vezes,
o que eu busco ali é tentar organização, mas a organização às vezes requer pessoas. Processos e pessoas. Processos e pessoas. E para poder avançar, o que se procura no próximo ano o Estado lançar um programa de modernização, né? Vai ser necessário aí processos e pessoas, né? Ou investir em pessoas, no sentido de treinamento, desenvolvimento e serviço público é gratificação, tudo, né? Incentivar, olha, nós temos um objetivo, levar Santa Catarina para o primeiro lugar. Né? Tu disseste que hoje está em... Está em último, só. Está em último. Sendo que nós somos a capital... Capital. O Santa Catarina é considerada também... Tecnologia... O estado empreendedor. Florianópolis é o polo das startups, né? Então, assim, o estado, por meio da junta comercial, né? Que foi trabalhado durante todo esse ano de 2024 e em 2025, vai sair um programa que vai focar nisso aí. De entregar, de proporcionar ao empreendedor a entrega da nota fiscal o quanto antes. Que é o momento que ele se sente, de fato, que ele pode iniciar a sua atividade. Empresa. Mas e me conta um pouquinho, então, poxa, são 70, 80? 80 funcionários, vamos botar colaboradores. Colaboradores para ficar numa fase mais moderna, né? Servidores. Me conta um pouquinho do dia, quer dizer, já me contou, né? É uma loucura, mas aí a gente estava conversando antes aqui de iniciar e você comentou que você se sente até como empreendedor, né? Como dono de empresa trabalhando dentro da junta. Então é um sentimento diferente daquele que nós, no caso, eu como empresário, né, penso do outro lado. Né? Isso é uma questão importante até da gente conversar um pouquinho com relação a servidor público e empresário. Sempre teve aquele embate, né? Mas me parece que o órgão de vocês, a junta comercial, ela é um pouco misturado isso, porque tu disseste, tu graduou em três administração, contabilidade e direito, né? A maneira como tu estás comentando aqui conosco é puramente empresário, empreendedor, empresa, digamos assim. Então, vocês lá dentro se sentem que fazem parte de algo além da parte pública, digamos assim? Serviço público? Então, Daniel, a gente tem um slogan lá dentro, né? Que a gente fala que a JUSESC foi criada até Tá na porta de entrada lá, não, né? A JUSESC é a startup do serviço público. Startup de serviço público. Por que isso? Hoje nós temos lá cerca de 1.500.000 empresas e a junta trabalha diretamente, né, com o empresariado, né? E o mercado empresarial requer respostas rápidas. Tipo, para ontem, né? Não vou variar, não. Okay. Hoje já está atrasado, né? Então, assim, requer respostas rápidas. E a junta teve que se adaptar a isso. Então, quando você chega lá na junta comercial, o pessoal que trabalha na parte finalística, que está com a parte de registro, com a parte de integração, nem parece um serviço público. Então... Porque é uma loucura. São respostas rápidas, com procedimentos inteligentes. Vou iniciar por um. Até 2016, 2017, a junta tinha cerca de 70 escritórios regionais pelo estado. Tinha cerca de 140 servidores, 150, né, servidores espalhados pelo estado, muitos emprestados de prefeitura. Entendi. E a junta comercial era papel. O processo que era protocolado lá no extremo oeste, lá em São Miguel papeletes. O papel era via malote para sedes em Santa Catarina para ser analisado o processo. Correio bombando. Processo para cá, processo para lá. E aí, quando chegava na junta comercial, existia os setores. E para o processo sair da junta comercial, passava na mão de 7 pessoas. O processo sair, passava na mão de 7 pessoas. Sem contar a viagem que o papel já fez, né? Já 2, 3 dias para chegar, 4 dias para chegar. Mais ali dentro da tramitação de 10, 15 dias. Se o processo tivesse tudo certo, se não tivesse nenhum erro, porque às vezes estava errado aí, coloca em exigência, volta para São Miguel do Oeste. Mentira! Porque como trabalha com análise, e a análise tem ali a norma que tem que seguir, mais focada ao direito societário, né? Se estiver errado, volta o processo. E aí, mas vamos dizer que ele não tivesse nenhum erro.
Se o processo que saiu de São Miguel, ele fosse deferido de primeira, ele demoraria cerca de 20 a 30 dias para sair. Direto, fosse um mês. Um mês, né? Então, isso na parte de registro. Só que lá em 2018, 2019, foi implantado o processo digital na Junta. É claro que isso começou já a ser construído em 2016, 2017, 2018, mas foi implantado em 2018, 2019. A gente chama de GED, né? Gerenciamento Eletrônico de Documentos. Foram vários, né, procedimentos. O GED é um que ajuda, né? Porque a gente tem acesso às imagens, né, para analisar. Mas antes, se eu precisava protocolar fisicamente, deixou de ser necessário. Eu, no meu escritório, sentado na minha cadeira, com acesso à internet, podendo estar em qualquer lugar do mundo, eu posso protocolar um processo na junta comercial. Então, pouco importa se eu estou lá em São Miguel do Oeste, se eu estou no outro lado do mundo. O processo vai chegar ao mesmo tempo daquele que tem escritório na frente da junta comercial aqui aqui na Avenida Rio Branco. Então, o processo chega ao mesmo tempo. E quando chega na junta, passa na mão de uma única pessoa. Não são mais 7? Não são mais 7, só uma. Uma pessoa. Então, só é uma pessoa para opinar. Então, esse é o cara, então, que a gente tem que... Esse é o cara. Querer não, aumentou a responsabilidade dele. Claro, com certeza. Porque passa a ter uma importância muito grande, que vai além de uma análise. Do que ele analisa, vai para um cadastro, que do cadastro vai haver integração para os órgãos estaduais, para a prefeitura, né? Então, ele passou a ter uma responsabilidade maior. Com certeza, com certeza. Só que é uma pessoa para opinar no processo também. Quando tem 7 pessoas opinando no processo, a chance de achar são 7 pitacos, né? 7 pitacos, que provavelmente, né, aumenta mais a burocracia. Então, a junta deu um salto gigantesco. Se antes eu demorava 15, 20 ou 30 dias para liberar um processo, lá no início a gente passou a liberar em 2, 3 dias. Hoje a gente fala em horas. Na parte de abertura de empresa. Então, isso foi graças ao investimento em tecnologia. É isso que eu ia te perguntar agora. Para essa análise de uma pessoa, teoricamente, o próximo passo é um Robozetes, uma inteligência artificial. A gente já trabalha com inteligência artificial. Foi lançado em setembro desse ano. E a inteligência artificial, ela tem um papel de auxiliar o analista na análise de um processo. Vamos pegar aqui o exemplo de uma construção de uma limitada, que tem um contrato social. Ele ajuda a fazer uma análise do contrato social no sentido de, olha, tem divergência de informação aqui. Olha, ele chama lá, que a gente chama de inconsistências, que podem estar corretas ou erradas. Sim, aí cabe a pessoa, aí ela vai apontar. Aí ela está sendo treinada, às vezes ela acerta, na maioria das vezes, mas ela também erra. Só que aí foi pensado o seguinte, peraí, se eu vou colocar a inteligência artificial para análise do analista, por que não chamar antes de protocolar o processo? Ou seja, o público final da junta comercial é o empresário. Só que no meio dele tem uma pessoa que presta o serviço para o empresário, que geralmente são os contadores. Também advogados, bacharéis em direito, bacharéis... Teoricamente é o contador quem pega, vai lá, ajeita o contrato social e encaminha para a junta. Exato. E aí, o que foi pensado? Eu já posso, então, entregar uma inteligência artificial no momento da elaboração do processo para o contador verificar se tem erro no processo. Então, o contador, ele pode submeter o contrato social lá, a análise da inteligência artificial, que vai apontar os erros para ele. Então, essa sistemática de implantação da inteligência artificial, tanto para o público externo, para o contador, para o advogado e para os demais profissionais que trabalham com registro de empresas, assim como para a parte interna de analistas e vogais da junta comercial, que fazem a análise do processo, foi pensado o seguinte: eu consigo melhorar o fluxo de processo, porque se o contador submete a IA e ele verifica que tem erro no processo, o processo tem mais chance de entrar mais redondo na junta comercial e ser deferido de primeira. Eu também tenho uma melhoria na qualidade do cadastro da empresa na junta comercial. Tu vai ter informações muito mais precisas entre contrato e as que vai para o banco de dados. O banco de dados da junta, que nasce um cadastro, é o banco de dados que o Serasa compra dados, que é os dados que vão para a prefeitura, que vão para os demais órgãos de legalização. Então, eu tenho uma precisão maior nesses dados, uma qualidade nos dados. E ainda não é possível, que ela está em fase de treinamento, mas ela vai proporcionar também um aumento da produtividade dos analistas internamente, né? Em que ela vai auxiliar. Entendido. Hoje, como ela está em fase de treinamento, ainda não é algo que é muito ainda visível o aumento da produtividade. Mas... É setembro, né? Agora? Setembro, agora? É recente. Aí eu vou te fazer
Voltando aqui, deixa eu chegar mais perto aqui do microfone, senão depois vamos dar um puxão de orelha. É uma questão interessante, né? Todo mundo fala, todo mundo está sempre falando, eu já conversei com o último professor que teve aqui sobre IA, e aí ele comentou sobre correção de trabalhos, aí ele falou que... não, mas eu quero que os alunos, os estudantes utilizem, né? Porque é uma ferramenta que vai ser muito utilizada a partir, e é isso aí, e vamos embora. E eu vou te fazer uma pergunta do seguinte, todo mundo fala no tal do perder emprego, né? Mas se falava na época de quando os computadores começaram a atingir realmente as empresas, na época dos 286, 386, 486, CX33, aquela época dourada, digamos assim, onde tu sentava e passava o dia inteiro lá com o disquete. Todo mundo dizia, não, porque agora os computadores vão dominar o mundo e nós temos que ter dentro da sala, dentro do escritório, então vão tirar o trabalho dos outros. Mas não, bem pelo contrário, ele aumentou significativamente a nossa produção, nosso processo, a nossa organização. E agora nós temos a IA. Né? A IA, ela existe há bastante tempo, né? Se tu for ver os livros de ficção científica, tu vê que desde os anos 70 já se falava em inteligência artificial. Né? Tem tanto que teve aquela regra principal que é não machucar os humanos, né? Do Asimov, se não me engano. Isso, poxa, pelo amor de Deus, mais de 50 anos atrás. E aí eu te pergunto, com relação à inteligência artificial, a utilização de vocês, pelo que eu percebo, ela é uma mão na roda gigantesca dentro da junta, né? E tu deste um passo anterior a entrar na própria junta, que é o próprio contador da empresa já pensar nisso. Então, vocês podem atuar antes da entrada de um processo na junta? Olha só, por que eu estou te perguntando isso? Porque tu está dizendo que tu falaste, não, a gente pode dizer para o contador fazer isso. Então, essa informalidade que vocês têm de conversar com contadores, com advogados, então ela sai um pouco daquele processo. Não, eu só penso quando entrar o negócio para nós. Vocês estão pensando fora da caixa. Então, é um pensamento empreendedor, pensar fora, olhar de cima, né? Olhar antes. Não, para que eu vou esperar chegar o processo para dizer, olha, é meu agora. E aí eu pergunto, então... qual é que é o papel da junta comercial na facilitação do empreendedorismo, né? Principalmente aqui em Santa Catarina, dos negócios, né, no Brasil? Qual é o papel, então, comercial para facilitar o empreendedor aqui? Antes mesmo dele empreender, ou existe outra questão que a gente pode trabalhar dentro da junta comercial relacionado a ajudar, facilitar o empreendedor? Porque tu comentaste agora, há um tempo atrás, de facilitar, né? Sim, sim. Como que a junta pode auxiliar na facilitação do empreendedorismo dos negócios no Brasil? Daniel, como o mercado empresarial, como foi dito, ele precisa de respostas rápidas, né? E uma mera alteração contratual, uma mera ata que aprova um empréstimo de milhões de reais, às vezes ele precisa primeiro estar registrado na junta comercial, né, para poder ser de fato efetivada um empréstimo no banco. Então, o que a junta comercial ela vem fazendo na parte de registro, é trazer ferramentas inteligentes que possam proporcionar que o registro do documento desejado pelo empresário ele seja feita com a maior celeridade possível e, se possível, de primeira. A própria inteligência artificial que foi proporcionada ao contador, ao advogado, a utilizar antes de protocolar um processo na junta comercial, é um desses exemplos, né? Eu estou falando para o contador, para o advogado, que cobra honorários para prestar um serviço para o empresário. O seguinte, utilize aqui essa ferramenta antes. Tente verificar se há algum erro no contrato, porque às vezes, no dia a dia, a IA consegue ver a diferença entre letras, entre números, coisas que a gente não consegue, às vezes, no nosso correria, no dia a dia. Não consegue. E ela serve justamente para isso. E analista é treinado, analista vê tudo.
Então, o analista ele tem essa expertise do dia a dia, não é dele ser chato, mas pô, se ele viu um erro, ele precisa apontar o erro. Se tem algo diferente da legislação, ele precisa apontar esse erro. E essa análise muito bem feita pelo analista, ela é importante também. E essa análise que ele faz, que às vezes é colocar um processo que a gente fala em exigência, é melhor um processo bem analisado, sendo colocado em exigência, do que um processo mal deferido, que pode trazer uma dor de cabeça enorme para o empresário. Por exemplo, tenho eu e você numa sociedade, e eu vou lá, registro na junta comercial uma alteração contratual, só eu assinando e o analista não viu. E isso traz prejuízo a você. Então, um processo bem analisado e sendo colocado em uma boa exigência é melhor do que um processo deferido. E, querendo ou não, isso é bom para o mercado empresarial, ali, para os empreendedores que se sentem seguros também, que precisam ter essa segurança, né? Isso na parte de registro, que eu acabei de falar, e na parte de integração, de fato, Santa Catarina precisa melhorar, que são programas que vão ser implementados no próximo ano, visando aí modernizar um ambiente de negócio. E tem algo que ainda alguns professores doutrinadores do direito comercial, que hoje se fala direito empresarial, ele já ouvi falar, é que a junta comercial é um órgão do Poder Executivo. Só que ela, às vezes, parece que tem um status de um tribunal, né? Então, tem professores que falam que a estrutura do registro público de empresa no Brasil, que cabe às juntas comerciais, precisa mudar um pouco dessa característica que tem hoje. As juntas comerciais deveriam ser tribunais administrativos, de que o empresário possa resolver o seu problema a âmbito administrativo. Porque muita coisa hoje vai ter que ser discutida no judiciário. E como eu falei, o mercado empresarial, ele não tem tempo. Ele não vai ter tempo de ficar lá no judiciário, não tem tempo de esperar. Até não sei quando. Não tem tempo para esperar. Dentro daquela empresa tem empregados contratados, tem clientes, tem fornecedores, tem toda uma cadeia de vários interessados nessa empresa e que não pode esperar uma decisão, às vezes, do judiciário. Então, professores falam que a estrutura do registro de empresa no Brasil precisa mudar. As juntas comerciais, de fato, têm um pouquinho desse status já de tribunal, porque lá dentro da junta comercial existe um colégio de vogais em que é discutido recursos ao plenário da junta comercial e questões que, às vezes, envolvem até briga de sócios. A quantidade de briga de sócios é enorme. E falsificações também, né? A gente está discutindo também, né? Está ocorrendo um aumento de falsificação que não é culpa da junta comercial, que ocorreu aí por causa de empresas que emitem certificado digital, em que os fraudadores descobriram um método ali de ter acesso ao certificado digital. É a nova moda agora, então. E a junta comercial está enfrentando problemas quanto a isso, está tomando medidas quanto a isso, né? Mas são coisas que a junta comercial precisa, no dia a dia, utilizar a tecnologia. E a tecnologia, tanto na parte de registro como na parte de integração, ele é fundamental para facilitar o empreendedorismo no estado de Santa Catarina e, consequentemente, a junta comercial contribui aí com o desenvolvimento econômico do estado. E, claro, como é um órgão técnico, a capacitação, o treinamento dos seus servidores no direito empresarial... Isso que eu ia perguntar, que áreas são importantes para vocês estarem... Quem é um analista de processo da junta comercial, vamos dizer que ele é um mais completo, que tem pessoas que são mais capacitadas, no sentido que fazem mais tipos de processos, tem os processos mais fáceis e aqueles mais complexos, que são as operações de incorporação, cisão e fusão. A gente fala fusão, mas não existe fusão, é muito aqui, é mais incorporação. Mas é tanto assunto. Vou te dar um exemplo. Lá no site da junta comercial, tem disponível 150 passo a passos de cada tipo de processo. Só que esses 150 passo a passo poderiam ser triplicados dependendo do tipo de processo que chega na junta comercial no dia a dia. Como eu falei, a junta comercial é uma escola. Todo dia tem algo diferente que vai me dar segurança, o que vai me dar suporte é a legislação. Então, um servidor da junta comercial que trabalha ali com todos os tipos de processo, ele precisa ter, claro, conhecimento em registro e direito empresarial, mais especificamente o direito societário. Precisa ter conhecimento sobre direito civil, direito das sucessões, falecer um sócio,
precisa ter conhecimento sobre isso. Direito de família, sobre regime de bens dos sócios. E nenhum desse é brincadeira, né? Não. Cada direito real, que vai falar do tal usufruto, que é um direito... real. São várias matérias de direito. Precisa ter conhecimento sobre contabilidade e regras de negócio. Principalmente com quem trabalha em integração. Tem que entender a lógica do processo de registro e legalização. Tem que saber como se abre uma empresa. Né? Tem que ter a prática do outro lado para poder melhorar o fluxo e os procedimentos dentro da junta comercial. Então, o servidor da junta comercial, que é aquele que atua em vários processos, que trabalha com integração, ele precisa ter esse conhecimento. É quase um empresário, então, um empreendedor. Ele só falta ali fazer o plano de negócio. Só falta fazer o plano de negócio, exatamente. Plano de negócio, ter conhecimento de administração de empresas. Né? Então, por exemplo, o grau superior da junta comercial, o cargo, para quem quer prestar o concurso, ou você tem que ser formado em economia, ou administração de empresas, ou contabilidade ou direito. Entendi. Né? Tem que ter uma dessas graduações para poder ser um servidor de grau superior na junta comercial. Então, eles precisam ter graduação para... Temos 2 cargos na junta, os de grau superior e os que exigem apenas o ensino médio. Só que todos os servidores da junta comercial são de grau superior. Não no cargo. Né? Nós temos, a maioria dos servidores são de ensino, que exigem, que são técnicos, mas todos são graduados. Sim, todos têm graduação. Técnico também. Tem gente que tem mestrado, tem gente que tem doutorado. 3.600 horas? Doutorado lá dentro da junta comercial, mesmo na condição de técnico. Sabe? Então, é um órgão em que tem excelentes servidores, inteligentíssimos, e que a própria atribuição da junta comercial faz aquilo que às vezes não parece ser serviço público. Por isso que eu comentei, esses problemas de empresário lá dentro, parece. Aquela relação do dia a dia que requer celeridade, inteligência para resolver processos, em que responder demandas que chegam por um canal de atendimento nosso que foi construído internamente pela nossa TI, que é inteligente, a forma em que a gente consegue controlar tudo que chega na junta comercial. Por exemplo, a junta comercial recebe em dia 1.200 processos para análise. Bom, 1.200 processos, 30 mil por 20, 30 mil por mês. Passa de 200 mil no ano. Pode né? ser. E de atendimentos virtuais que a gente chega lá, nós temos momentos que passa de 300, 500 por dia. Mas e aí tem que responder tudo? Tem, porque o mercado empresarial requer respostas rápidas. Né? Então, pessoal muito dedicado, que trabalha muito, né, para contribuir. Somos em 80, não são esses 80 que trabalham tudo na área fim, né? Que tem a área meia, a parte administrativa da junta. Então, vamos destacar uns 60, 50 pessoas que trabalham, que ficam responsáveis por essas 1.500.000 empresas, pelos 1.200 processos por dia, pelos 300, 400 e-mails que chegam por dia. Então, é uma loucura, mas o servidor da junta comercial tem esse perfil mesmo de empresário, empreendedor, de executivo. De que ali tem burocracia, mas a burocracia ela é contornada legalmente, né? E também pelo próprio expertise dos servidores da junta, né? Tá, então, como eu te comentei antes, a gente já tá aí há quase 1 hora, velho. Tu falou que é rápido. Eu te falei que é rápido. Aí nós nem começamos a conversar aqui, eu já tinha 5.000 perguntas aqui para fazer. Então, eu quero te fazer mais uma pergunta. Que valores pessoais, né, tu acredita que mais influenciam da sua maneira de atuar profissionalmente? Olha, eu posso citar algum deles como, para mim, a honestidade, a humildade, a paciência e o respeito, né? Eu, por exemplo, ingressei na junta comercial em 2014. 6 de janeiro. 6 de janeiro. Fiz 10 anos em 6 de janeiro deste ano. E durante a minha trajetória na junta comercial, eu tive ali a paciência de esperar o meu momento. Eu me graduei, claro, primeiro em administração, depois em contabilidade, depois direito, me pós-graduei em gestão pública, em direito societário e empresarial. E com 9 anos e em alguns meses, eu assumi meu primeiro cargo de gestão dentro da junta comercial. Nunca tinha assumido nada. E aí, me colocaram direto como diretor. Pai do céu, responsável. Então, eu vejo que a paciência, a humildade e foram fundamentais para entender, esperar o meu momento. E claro que o que contribuiu muito foi o estudo,
né? O estudo foi importante para mim. E tem algo muito importante que aconteceu lá em 2015 para mim. Opa. Dentro da junta comercial. Em 2015, no meu segundo ano de junta comercial, tinha uma servidora que chama Rita. Ela estava em processo de aposentadoria. E ela era responsável pelo treinamento da junta comercial. E ela chegou para mim, apesar do meu segundo ano de junta comercial, olhou para mim: você vai ocupar o meu lugar agora na parte de capacitação e treinamento dos servidores da junta comercial. Eu fiquei assim... Como assim? Eu tinha 2 anos Como só, assim? né? Como é que é esse negócio? Me 2 anos. explica. E eu não era um bom... Eu sempre fui muito ruim de apresentar trabalho em faculdade. Oratória. Não, oratória. Eu ficava nervoso, mas eu aceitei. E eu fui aprendendo muito na prática, no dia a dia, entendendo que eu errava, mas com os erros você aprende, né? Entendendo que eu precisava melhorar. E isso me proporcionou, com certeza, a chegar ao meu cargo de diretor, né? Aquilo que eu aceitei lá em 2015. E que me fez ter uma outra carreira de ser de professor. Dentro da junta, então, tu é responsável pelos treinamentos hoje? Treinamentos, Sim. né? Hoje também tem a contribuição de outros servidores como o Fernando, o Virgílio, né? Mas eu fiquei muito à frente sozinho por muito tempo, né? Mas ele me ajudou externamente também a ter carreira de professor. Dou aulas em algumas empresas que me contratam para a parte de direito empresarial, né? Para a parte de formação de sociedade holding. Então, eu presto... também sou um professor para profissionais da contabilidade e da advocacia, né? Que trabalham aí com direito empresarial e com outros tipos de estruturação de sociedades. Então, com certeza, aquele desafio que eu aceitei lá em 2015, que apesar que eu sabia que eu não tinha ali, tinha todo um medo, porque não tinha uma boa oratória, eles foram fundamentais para o meu crescimento profissional. Porque quando você ensina, você aprende ainda mais, né? Você lê, você fazer slides, lê aqui, lê a lei, lê a doutrina, lê a jurisprudência. Aprende quem bater ensina, né? todo dia e escutar a dúvida do aluno e aprender com ele, entender que apesar da sua resposta ali ter sido dada naquele momento, você vai para casa e pesquisa melhor e volta no outro dia para o aluno para explicar melhor ainda para ele. Então, com certeza, foi fundamental para o meu crescimento profissional, que com certeza também foi responsável para estar hoje no cargo de diretor e me proporcionar uma segunda carreira de professor também. Segunda carreira. Então, a gente pode dizer aí que a educação transforma. É verdade. Né? Seja educação Foi um formal. transformador ali, em 2015, né? Como eu fiz 10 anos na junta, houve lá uma... Festinha! Uma festinha, mas aí houve a parte de comunicação da junta, fez lá um vídeo, né, com todos aqueles que estavam fazendo 10 anos. E fizeram uma pergunta: o que um momento marcante seu na junta comercial? E eu citei esse momento de 2015, que eu fui convidado pela servidora Rita a ocupar o lugar dela na parte de treinamento e capacitação dos servidores da junta comercial, que com certeza ajudou a transformar a minha carreira, tanto no serviço público como essa outra que eu tenho agora como professor. Pois então, né? Isso era uma outra pergunta que a gente ia fazer, que te respondeu, né? Se haveria alguém especial que, né, influenciou a tua visão. A Rita, a dona Rita, então. A dona Rita, ela foi a responsável na parte, assim, de virar professor, né? E no serviço público, não teve uma pessoa que me inspirou para eu entrar. Porque, como eu falei inicialmente, eu fui... Tu precisava de segurança financeira, eu né? precisava ser, onde que eu posso ganhar melhor agora? Eu fui por causa disso, né? E durante esses 10 anos, tive desafios em entender a burocracia do serviço público, né? Mas, graças a Deus, que a junta comercial tem esse papel de ter essa celeridade nas decisões, né? De fato, quando eu passei a ocupar o cargo de diretor, aí eu tive que lidar mais com a burocracia, que eu passo também a trabalhar com contratação, licitação. A brincadeira fica bonita. Aí não tem como ter celeridade. Ali existe burocracia, que às vezes é necessário, porque na administração Não, é necessário, pública, é necessário. como o dinheiro não é seu, sim, aí você acaba, às vezes, não dando muito valor para o dinheiro. Então, precisa haver essa burocracia nas contratações públicas, né? Então, eu passei a ter uma burocracia nessa parte administrativa que faz parte da condição de diretor. Além de gerir ali 40 pessoas também, que não é fácil. Gestão pura, então, também, né? Então, eu tive esses desafios, né? Mas, voltando para a parte da inspiração, escolher o serviço público não foi, por causa de
fulano. Não. Mas durante a minha carreira de servidor público voltado para o registro empresarial, que é focado no direito empresarial, aí eu me inspirei em alguns professores, que eu considero exemplos. Os gurus, são exemplos. doutores, mestres em direito empresarial, professores de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, que são exemplos na forma de entregar conteúdo, seja gratuito, seja pago, né? Hoje é muito em virtude também por causa da pandemia. Na pandemia eu aprendi tanto, porque os professores passaram a fazer lives pelo Instagram, assim, e eu aproveitava tudo aquilo de forma gratuita e fui conhecendo um aqui. Daí esse que era bom indicava outro, daí eu ia lá e seguia eles. E aí eu aprendi muito de forma gratuita. E esses professores também têm excelentes cursos pagos que sim são referência. Ele pega ali a lei e consegue te enxergar na prática como que funciona, você como que você aplica. Então, eles são referências para mim, esses professores, quando eu já ingressei nessa área que eu passei a me apaixonar, que é o direito empresarial. Então, agora você tem a função da junta, a função de professor, e uma última pergunta, antes da gente terminar. E para o futuro? Diego? Olha, o futuro... A Deus pertence? Eu não tiro a possibilidade de sair do serviço público, né? E para a iniciativa privada. Uhum. É claro que isso tem que ser bem pensado. Tudo são né? possibilidades, óbvio. São possibilidades, mas se eu fosse pensar, eu não faria outro concurso público. Porque eu fiz concurso público só para ter aquela boa remuneração E de repente inicial, tu viu que te encaixou pra caramba dentro. Gostei inclusive, eu tive essa matéria no curso de administração de empresas, que você tem direito empresarial, nas primeiras fases, né? Tive uma excelente professora, né? E no final, eu trabalhei sobre plano de negócios, né? Que daí, claro, não entra, mas é algo muito importante que toda empresa deveria ter antes de abrir. Sim. Mas eu não penso em fazer outro concurso público. O que eu penso é eu ir para a iniciativa privada, né? Então, o meu futuro, se fosse escolher, dentro das possibilidades, é não seguir na carreira pública, mas sim em outra carreira privada, né? Tendo em vista que... Tu gostou tanto desse negócio dentro da junta? E ele te inspira, né? A junta comercial é engraçado que, apesar de ser um órgão público, ele te inspira a querer mais, né? Pô, que muito legal. legal. O ambiente de trabalho é muito bom. Que legal. Então, Diego, vamos encerrando por aqui, querido. Foi um prazer receber você e compreender um pouco desse outro lado, né? Porque nós, empresários, empreendedores, a gente não entende, né? Ou não compreende, ou às vezes tem aquela rixa, como a gente sempre diz, né? De um lado e de outro, servidor público e empreendedor. Então, eu quis... que bom que você aceitou participar para a gente mostrar esse outro lado, né? De como que o lado uma parte do serviço público, da junta comercial, né? E foi uma aula aqui, velho. Foi muito bacana e te agradeço pela presença aqui conosco, velho. Daniel, fica o meu agradecimento novamente pelo convite de poder aqui expor um pouco sobre a carreira pública dentro da junta comercial, explicar um pouco sobre a junta comercial, da sua importância para o empreendedorismo catarinense, desenvolvimento econômico do Estado e também falar um pouco sobre mim, né? Fica meu agradecimento e pode contar comigo para uma próxima que eu vou estar gostei. aqui para a gente poder explicar outros assuntos que nem, porque como você falou, vai passar rápido. E passou muito rápido mesmo. Coisa boa, querido. Obrigado. E até uma próxima. Até a próxima. Pessoal, então espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever lá no nosso canal do YouTube, @DanielFerronato, nosso Instagram também. Diego, então, prazerzão estar aqui contigo, querido. Obrigado.